partidos he podido anotar acá en Inter, he podido anotar en la selección también. Pero bueno, ahora estamos muy concentrados en lo que es Inter, enfrentamos la Libertadores, hoy llegamos en un campo muy difícil contra un gran time, pero nos llevamos um ponto que lo vamos a valorar muito. É a gente entender o momento dos jogadores e, por vezes, para que ele recupere o seu protagonismo, é necessário, né, tu fazer com que isso aconteça do banco, né? Não tem nada de errado nisso, né? Às vezes vai ser a partir do treino. E à medida que ele vai recuperando o protagonismo, né, e a confiança no seu jogo, a gente vai reinserindo ele, assim como os outros jogadores, e o jogo vai dando a confiança naturalmente, né? E hoje ele vive um grande momento, né? E claro que eu tenho que cuidar muito, né, com esse time, né, de justamente oportunizar novamente jogadores em alto nível de jogo, né, para que eles também se sintam motivados sempre, né? E é o caso específico, né, do Enner, é o caso também do Carboneiro, que tem entrado bem. Nisso, sem dúvida nenhuma, os critérios que eu adoto, como diz, os pesos diferentes em alguns momentos, né, eles são muito medidos nessa escolha para não perder o time, né? E penso que até agora não tenha perdido. Eu acho que ano passado eu fiz bastante gol, então acho que o Rogério vem pedindo para eu estar entrando dentro da área, estar infiltrando ali, chegando como elemento surpresa. Então a gente fez uma boa jogada ali, eu, o Puga e o Juba, consegui achar ele deu o passe para trás, consegui fazer o gol. Então acho que ele pede para o volante estar chegando bastante na área, então para a gente ter bastante pesando na área, para a gente ter bastante gente. Então fui feliz ali no gol, somente gratidão ao Rogério que vem me ajudando a evoluir cada dia. Como a gente não matou o jogo, eles ficaram vivos a todo tempo. E aí, qualquer bola é uma bola que pode... Então, o Inter é uma equipe de muita transição, que tem dois laterais que atacam muito, dois caras que jogam ao lado do volante, que jogam muito em função, e o Borré também ataca muito, mas eu acho até que o Valencia ataca mais espaço do que ele. E com boas trocas. Então foi um time que nós tínhamos que estar muito atentos. Cometemos alguns erros bobos de passe simples. Eu acho que coisas complexas fizemos até de maneira boa, e coisas simples nós demos, e mesmo assim eles não tiveram quase oportunidades. A grande oportunidade deles foi num erro de saída de jogo nosso no primeiro tempo e o gol no segundo. Foram as duas oportunidades que o Inter teve. Mas Libertadores é isso, ou jogar contra time de boa qualidade é isso. Se você piscar, se você ficar desatento por um minuto, você acaba sofrendo gol. Gostei das falas dos dois técnicos, tanto do Roger quanto do Rogério, e também dos artilheiros, né? Tanto o Enner Valencia quanto o Jean Lucas, destacando ali o que viram, o que aconteceu durante esse grande jogo de futebol. Gostei das falas e gostei do jogo. Jogo muito bom. Antes da gente analisar, já vamos direto para Salvador? Com o Mendel Bidlovski, aí a gente faz a nossa resenha, porque tem muita coisa para falar desse jogo, dos personagens, dos técnicos, das escolhas e também do Mendel, que está a postos para entrar aqui no nosso F360. Bom dia, Mendel, tudo bem? Bom dia, Abel, bom dia a todos. Como você disse, um grande jogo ontem na Arena Fonte Nova. Tinha todo esse aspecto, né? O Bahia voltando depois de 36 anos à fase de grupos da Conmebol Libertadores, 43 mil pessoas no estádio Internacional invicto na temporada, tinha tudo para ser um grande jogo, começando pelas escolhas, né? O Roger Machado escolheu o Borré como titular, o Enner Valencia começando no banco, e o Rogério Ceni mantendo o Ronaldo no gol, o Ronaldo que tinha sido titular recém-chegado, tinha sido titular contra o Corinthians, novamente escalado como titular pelo técnico Rogério Ceni, o Arias também voltando ao time titular, e o Cauli entre os titulares. O Cauli que teve esse interesse do Botafogo, depois a gente pode até falar mais sobre isso, escolhido como titular na partida de ontem, e um jogo realmente com muitas chances. O resumo é que para o Bahia o resultado não foi bom para os jogadores, comissão técnica do Bahia, acharam que poderiam ter saído com uma vitória no jogo de ontem. O Internacional comemorando este empate. O Jean Lucas, que a gente ouviu aí falando, ele que havia feito um gol importantíssimo contra o Boston River, que classificou o Bahia para a fase de grupos da Conmebol Libertadores, fez o primeiro gol do jogo, outro gol importante. E o Enner Valencia entrou no segundo tempo, aí o Aguirre chutou, o Ronaldo acabou espalmando para dentro da área, e o Enner Valencia, nessa fase dele,
artilheiro do time na temporada, agora de forma isolada, são 6 gols. Fez gol na decisão do Campeonato Gaúcho, depois fez gol pela seleção equatoriana e agora outro gol importante nessa estreia do Internacional na Conmebol Libertadores. Resultado acabou o jogo então 1-1, empate. Agora o Internacional enfrenta o Cruzeiro no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, já o Bahia enfrenta o Santos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um resumo do que foi essa grande partida, até conversando com o pessoal ali, depois do jogo, comissões técnicas, falaram, ó, pra quem não torce pra Bahia ou pra Internacional, foi um jogo divertido de assistir, realmente com muitas chances, foi um jogo, pra quem gosta do entretenimento, um jogo muito bom, um jogo muito intenso, que acabou empatado na Arena Fonte Nova, Abel. É verdade, Mendo, porque quem não torce pro Bahia nem pro Inter não fica nervoso, roendo as unhas, dando soco no sofá durante o jogo. Ah, é? Às vezes acontece. O professor às vezes fica assim. Quebra a televisão, Abel. Tem gente que fica com vontade de quebrar a televisão, às vezes. Que quebra mesmo. Que quebra? Você já viu? Mas tem. Só você rodar a internet e vai achar. É No seu caso seria quebrar a parede, porque você coloca ali na parede. Imagina, ia estourar a tubulação, porque ali é o banheiro ali atrás. Conduíte. Porque o Eugênio tem no quarto dele, lá tem umas 3, 4 telas, né? A parede. Não é aquela foto que você mandou pra gente? Quantos telões ali tem? Não, tem um projetor que eu coloco na parede e aí tem 2 computadores que eu gravo os jogos em paralelo. Perfeito. Agora, voltando ao gol do Ener Valencia, porque inclusive o Mendel ali na fala dele, o Mendel falou, quando ele descrevia o gol, o Ronaldo espalmou a bola para dentro da área. Professor também que foi um goleiro no futebol amador, mas que também Ronaldo foi. também fez isso, ó. Mas aí ele se redime, né? Se redime. Ele faz uma grande defesa, olha aí, ó. É uma defesaça. Defesaço. Eu sempre ouvi, no meio do futebol, inclusive meu pai sempre me falou também, que tem uma espécie de regra. Goleiro não pode espalmar a bola para o meio da área. Uhum. Nesse caso do Ronaldo, até a gente conversava antes do jogo, na minha visão ele não tinha o que fazer. Veio um chute forte, cruzado ali na diagonal. Que outra possibilidade ele tinha? Agarrar a bola era difícil, a bola quicou na frente dele. O professor Celso pensa diferente, ou não? Quando o Mendel falou assim, o Ronaldo espalmou pro meio da área, eu fiquei pensando aqui comigo, espalmou ou foi obrigado a? Né? Porque às vezes você... Esse é o lance do gol, hein? Pode falar. Obrigado a. De qualquer forma, eu fiquei com aquela sensação, porque o Bahia ainda busca seu goleiro, né? O Ronaldo entrou no jogo contra o Corinthians. Eu tenho a sensação que o Bahia, independentemente desse lance, ainda precisa do tal goleiro de hierarquia. Não, mas não vem fugir, não. Falhou ou não falhou, senhor Celso Muzel? Eu acho que dava para estar mais atento para a possibilidade de chegar alguém de frente, tentar fazer alguma coisa ali. O que ele podia fazer ali? Para cima? Para cima, alguma coisa para fugir. Eu entendo que tem também a quicada, né? Ela dá uma quicada assim muito em cima dele. Mas eu fico com a sensação que um goleiro de hierarquia teria feito assim. Para cima? Caramba! Para fora do jeito que da a bola facilidade veio parece aquela bola que vem na água. Eu sei, não é fácil. Por isso que eu estou falando num goleiro demais. Aquele cara que faz aquela defesa, sabe? Eu acho que isso... O Bahia tem 2 problemas. Um deles é essa falta de efetividade, né? O Mendel falou que foi um jogo de muitas chances, mas foi um jogo de muito mais chances do Bahia. 22 Mais uma vez. Contra time grande é sempre a mesma história. 7-9. Contra adversário pesado é sempre a mesma história. O Bahia deixa de ganhar pelas oportunidades. Inclusive o Lúcio tem uma ainda no fim do jogo. E é isso, para jogar uma Libertadores isso faz uma falta danada. Ninguém pode dizer que o Bahia não jogou bola, não criou, não envolveu. Hein, Mari? Não dá para dizer, de jeito nenhum. Primeiro tempo ali, um jogo muito acelerado, o Bahia muito em cima, incomodando saída de bola, pressionando o Internacional, fazendo muitas trocas de passes ali por dentro, acionando muito esses jogadores. Foi um jogo muito legal do Bahia. Acho que como o Rogério pensou na equipe, Caulino no lugar do Ademir, ele não entrando com o Gilberto, o Juba muito acionado, trabalhando por dentro também. Foi um jogo muito legal e aí depois o Roger troca. E também não é que o Inter ele levou a partida só na fase defensiva, quando ele podia escapar, ele escapava, tem muita qualidade, mas o Bahia conseguiu no primeiro tempo anular o Alan Patrick, conseguiu não deixar com que o jogador do Inter, o principal jogador do Inter fosse acionado, e aí no segundo tempo o Roger mexe,
O Rogério também mexe, o gol do Bahia sai numa jogada muito bonita, inclusive. E a gente vê no gol do Ener Valencia como, quando a bola sai da esquerda, são 3 marcadores em cima do Ener, deixando esse espaço na direita para finalização. E depois também, quando a finalização acontece, só o Ener acredita no possível rebote. Perfeito. Né? A gente vê os jogadores do Que a gente fala muito do goleiro, mas não fala que nenhum zagueiro foi dividir a bola com ele. Nenhum zagueiro foi dividir a bola com ele. Só o Ener acredita no possível rebote, o rebote vem e ele finaliza. Eugênio Leal. Jogo muito bem disputado. 2 times muito bons, com estratégias diferentes. Bahia jogando em casa, com a sua torcida, empurrando, tinha necessidade de ir para cima, de buscar o resultado. O Inter vem de jogar com o Flamengo no Maracanã, com o Bahia na Fonte Nova, e adotou estratégias semelhantes nas 2 ocasiões, reconhecendo a força, o poder do time adversário. Ele segura o Fernando ali atrás, fazendo uma linha de 5. O curioso o Bahia, quando voltava para marcar, ele tinha 5 no meio. Era uma linha de 4 atrás e uma linha de 5 no meio, porque o Pulga fechava a linha de meio campo. O Inter povoava mais a última linha, com 5 homens e com menos gente no meio. Isso diz um pouco do que assim, quando você quer ter o controle do jogo, você vai colocar mais gente no meio de campo. E gente com qualidade para trocar esse passe. Então a gente precisa falar do Cauli, do Everton Ribeiro, do Caio Jorge, do Jean Lucas. São jogadores que já estão acostumados, entrosados. Caio Alexandre. Não falei o Caio Alexandre? Caio Jorge. Desculpa. Caio Alexandre, volante. São jogadores que já estão acostumados e entrosados desde o ano passado e conseguem, assim, gerar uma qualidade que supera o meio-campo adversário. Ao mesmo tempo que o meio-campo do Inter, o Inter joga num 5-3-2, né? Jogou essas 2 partidas. O meio-campo, de meio-campo só tem um, que é o Bruno Henrique. Porque ele traz o Vitinho e o Wesley para fecharem nessa linha de 3, deixando o Alan Patrick mais à frente ao lado do Borré. Então, o Bahia leva vantagem superior nessa faixa de campo onde ele controla mais o jogo. É claro que, eventualmente, o Inter, quando precisa subir, tem qualidade para subir. E aí o Bahia baixava tentando bloquear o meio de campo para a bola não chegar nos atacantes. Estratégias diferentes, Bahia mais intenso, mais forte no jogo, teve mais chances. Só que é aquela história, você não pode bobear. Bobeou contra um time como o Inter, e o Rogério falou sobre isso. Ele foi lá já perto do final do jogo e conseguiu seu empate. Aliás, o Inter resgatando 2 empates, né? No Maracanã e na Fonte Nova, um no Brasileiro, outro na Libertadores. Acho que nessa viagem do Inter, ele sai sem vitória, mas ele sai, ele volta para casa com resultados interessantes para ele. Dando uma esfriadinha ali esse gol do Ener Valencia. Na linda festa que fez a torcida do Bahia, hein? Não tem muita novidade nisso, mas ontem, olha, espetacular as imagens lá da Fonte Nova. Você viu tudo de perto, fale um pouco mais pra gente, Mendel. É uma festa muito legal da torcida do Bahia, tinha toda essa expectativa, né? Muito tempo sem disputar a Conmebol Libertadores, sem disputar a fase de grupos, 36 anos para sua 4ª participação em Conmebol Libertadores. Tinha esse aspecto contra o Internacional também, o histórico, né? Porque em 88 o Bahia foi campeão brasileiro, vencendo na final justamente o Internacional. Em 89, nas quartas de final da Libertadores, o Internacional eliminou o Bahia na última participação do Bahia em Libertadores. Então, realmente tinha também todos esses ingredientes, né? Então a torcida do Bahia realmente estava com muita ansiedade. A gente sentiu o torcedor do Bahia fazendo uma festa, mas também nervoso, ansioso, né? Porque muito tempo esperando para essa volta na Libertadores. Então, vários momentos do jogo a gente sentiu na fisionomia dos torcedores que eles realmente estavam muito nervosos, né? Torcendo muito para o Bahia conseguir um bom resultado no jogo de ontem. Como vocês disseram, até o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, acabou lamentando, né, o empate, dizendo que o Bahia... E essa foi a tônica também dos jogadores, pelas chances criadas, pelo que o Bahia produziu no jogo. Os jogadores acharam que o resultado não condiz o que foi o jogo. O Bahia, segundo os jogadores, também a comissão técnica do Bahia, merecia uma vitória no jogo de ontem. E como eu dizia, o Internacional comemora esse ponto, né? Assim como foi na estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, agora consegue também um empate fora de casa no começo dessa caminhada da Conmebol Libertadores. Neste jogo foi um grande jogo, né? Um resumo de um grande jogo na Arena Fonte Nova. A gente tem os números, já que o amigo Mendel acaba de citar que foi um grande jogo, a gente tem os números da partida, desse Bahia e Internacional 1-1.
lá na Fonte Nova, com 60% de bola para o Bahia e 40% para o Inter. 21 finalizações do Esquadrão, hein? Contra 8 do Colorado. No alvo, já há um equilíbrio, porque foram 7 no alvo do Bahia e 5 do Inter. 4 grandes chances do Bahia, 2 do Colorado. E tem aí a média de gols esperados, 1,75 contra 0,93. 32 ações na área rival. 14 ações, olha, 32 ações na área rival. Chama muita atenção, não chama, Mari? Muita atenção. Como o Bahia ele conseguiu ter essa superioridade que o Eugênio cita ali nessa faixa de meio de campo, que tem jogadores com muita qualidade. Então, se você vê ali números individuais de Caio Alexandre, de Everton Ribeiro, do próprio Juba, um aproveitamento altíssimo de passes ali, de acertos, né? O lateral, me esqueci o nome dele agora, do Bahia, direito. O Santiago Arias, que jogou ontem, né? Não o Gilberto. A gente falou muito do Gilberto. Que ele o Arias. Muito acionado, aparecendo muito ali no primeiro tempo. De seleção, né? Com o Everton Ribeiro. Seleção colombiana. Dando trabalho, hein, pro Colorado. Muitas associações ali, né, naquele setor, de fato. Rogério pedia que acionassem o Arias. A todo momento do jogo, o Rogério estava sempre ali de forma eufórica, pedindo que o Arias fosse acionado. Realmente era a estratégia também da saída de jogo ali do Rogério. Viu? Detalhe legal que trouxe o Mendel. Pediu e foi atendido muitas vezes. O Bahia produz jogo dos dois lados, nos dois laterais. Tem um belíssimo meio-campo e tudo isso só aumenta a responsabilidade de botar essa bola mais vezes para dentro. Os números que a gente viu de domínio, e isso é... Um gol é pouco, não é? E isso é uma tônica, uma constante nos jogos do Bahia, principalmente nos jogos contra grandes adversários. Desde o Brasileiro passado é assim. O Bahia teve mais posse de bola que o Flamengo no Rio. Coisa que ninguém consegue ultimamente. Então, essa é uma questão. Primeiro que esse tipo de jogo é um jogo que é a intenção do Grupo City ter. Tá? O Grupo City gosta que os times dele, mundo afora, façam um jogo de construção, de troca de passe, de controle do jogo. É uma estratégia que vem lá do City, né, do Manchester City, que não faz uma boa temporada, mas historicamente é um time que joga assim e é o padrão. Esse padrão é mais difícil você colocar em prática. Exige um time muito qualificado tecnicamente, muito bem treinado e muito forte fisicamente. Posso trazer um detalhe? detalhe? Tanto que ele é pouco usado. Fala. Em cima disso que você está falando, desse padrão que eles buscam, vê se eu estou errado. Para conseguir o maior objetivo que tinha o Manchester City, que era ganhar a Champions, eles tiveram que ir atrás do Haaland. Sim. Mesmo com todo o domínio, o bom futebol que eles tinham, eles só conseguiram o grande objetivo quando foram buscar... Ter o Haaland não significa ter mau futebol, não. Pelo contrário. É um complemento ao bom futebol. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eles tiveram que buscar o que o Bahia precisa. Um homem-gol. Um homem-gol, é isso que eu quis dizer. Tem que botar essa bola mais na casinha. Não dá para continuar assim. Porque tudo isso é um meio para atingir um fim. É porque na Libertadores a maioria joga de forma no contra-ataque, né? A gente fala de um time mais trancadinho, bola aérea, contra-ataque, e muitas vezes isso funciona. Mas funciona até certo ponto. Para ser campeão, você precisa de algo mais. E esse algo mais é difícil construir. Dá muito trabalho. E no meio do caminho pode ter tropeços. Mas é o caminho. É o caminho mais difícil, mas também é o que vai te dar mais força, mais estrutura, mais solidez para quando chegarem as etapas mais difíceis da competição mais lá na frente. E eu acho que o Bahia faz a opção por esse caminho. Pode sofrer, pode ter dificuldade, mas quando for passando, chegar nos maiores desafios, ele vai ter consistência para encarar. O futebol que o Bahia mostrou ontem nos leva a que conclusão em termos de o que o Bahia luta? No Brasileiro, na Libertadores, até onde ele pode chegar? Ou é muito cedo para ter essa conclusão? O problema do Bahia é o calendário. É muito jogo. Muito jogo, muito deslocamento. E é preciso ver qual vai ser o fôlego do time para isso. Se ele vai priorizar a competição A, a competição B. Ele tem um elenco hoje, por exemplo, né, ele jogou com o Gilberto na lateral contra o Corinthians, ontem jogou com Arias, em algumas posições ele consegue fazer essa troca. Se ele vai se reforçar ou não no meio do ano também, né? Sim, é fundamental.
janela de meio do ano, para quem quer alguma coisa, para quem quer chegar longe, é importante reforçar o time, não só tecnicamente, mas em termos de fôlego para encarar. Sobre isso... Diga, Mendel. O Bahia tem uma sequência agora, né? Enfrenta o Santos fora de casa, depois tem o Nacional na semana que vem, fora de casa também pela Conmebol Libertadores. Existe até uma discussão ali se o Bahia pode até fretar aviões para essas viagens, realmente preocupado com esses deslocamentos. A gente sabe como o Fortaleza também havia sofrido com isso. No Nordeste, as viagens são mais longas, né? Para os times que disputam tanto o Campeonato Brasileiro como competições sul-americanas. As viagens muitas vezes têm que passar por São Paulo ou por outra cidade para ir para outra cidade no exterior. Então o Bahia também tem esse pensamento pela questão dos deslocamentos que realmente o Bahia terá nessa temporada. E porque a quantidade mesmo de jogos, né? O time que mais atuou, que mais entrou em campo esse ano. Copa do Nordeste, Campeonato Baiano. 2 prévias. Fase prévia de Libertadores. Haja jogo, hein, Mari? Pois é. E assim, a gente vê também em Libertadores esse azar de cair no grupo do Inter, né? Porque se você pensa em 2 vagas ali... Não só do Inter, como do Atlético Nacional. Então, exatamente. Se você pensa em 2 vagas, já há uma dificuldade no próprio grupo ali de Atlético Nacional e Nacional. O Inter eleva essa dificuldade de grupo. Agora o Bahia sai para enfrentar o Inter na casa do Internacional. Mas o futebol que apresentou ontem, você vê que o Bahia fez um ótimo mercado. Se você vê o William José, se você vê o Pulga, o Eric, o Rodrigo Nestor, são jogadores, né, de qualidade que qualificaram de fato o grupo do Bahia. Acho que teve um início muito bom do Lúcio, e aí acho que ele caiu um pouquinho. Então, se você mantém um nível muito bom do seu atacante, da sua referência lá, acho que o Bahia supera um pouco essa dificuldade em marcar. Acho que é trabalho mesmo, é o Rogério trabalhando, encontrando soluções para um ataque, de fato, poder aproveitar esse número alto de chances que o Bahia continua ganhando. Mas está no caminho. Está no caminho, Está no caminho. Tá super a ponta final que está faltando. Todo o resto ele está interessante, está bem montado. Está faltando a ponta final, que já falta desde o ano passado, mas... William José chegou para isso, mas até agora também não. E aí precisa ficar esperto em manter ou repor, porque o próprio Mendel citou aí o caso do Cauli, do Botafogo. Mas parece que estava vendo, inclusive, informações do Elton Serra. O Elton Serra, passando... O Bahia não está muito ao fim, não. É isso mesmo. Vocês querem levar o Cauli, tudo bem. Quero o Savarino e o Igor Jesus. Acho que não vai rolar. Isso, o Elton Serra trouxe essa informação, né, Abel? Que Diga, pode falar. O Botafogo estava interessado no Cauli e ofereceu o Matheus Martins uma troca com o Bahia para ter o Cauli, né? Que é um desejo do Botafogo, mas o Bahia respondendo, né? Não, a gente até pode fazer uma troca aí, Savarino ou Igor Jesus, já deixando claro que não tem interesse. E o Rogério Ceni, depois da entrevista, negou que queira que o Cauli saia do Bahia, que isso até pode tumultuar o ambiente, querem tumultuar o ambiente aqui, não, mas que o Cauli fica no Bahia. Eu vi o Rogério falando, meio bravo. Tem gente que adora tumultuar o ambiente. O pessoal lá de Salvador não gostou muito desse interesse aí, enfim, que o Botafogo mostrou no Cauli. Se viesse, é claro que isso é uma hipótese, o Bahia já falou isso para não fazer o negócio, mas se viesse o Igor Jesus, eu acho que para o Bahia seria interessante. Seria lindo, mas o Botafogo vai querer? Aí é o Botafogo que não tem. Temos, para a gente falar um pouco mais do Colorado, falamos muito do Bahia, vamos falar mais do Internacional. A gente tem números, não é isso? Do Ener Valencia, o Faustino Asprilla equatoriano. Merece mais espaço? O Ener Valencia pelo Internacional em 2025, 12 jogos, 6 como titular e 6 gols. Não tá bom? 6 como titular e 6 gols e uma assistência, amigo. E a gente viu o Roger ali, professor Celso, falando sobre o Ener, que às vezes o banco faz parte, tarará, e pode ajudar. O jogador não quer saber de banco, não. Ontem eu achei que o Borré poderia ter saído antes. Eu também. Eu poderia ter mexido antes. E eu acho que esse processo do banco está no fim. Está no fim. Eu concordo com o Vamos lembrar que entre esses 6 gols, além o de ontem, desculpa te interromper, tem o gol no Grenal, na final. Sim, que é peso 2. Peso 2. Importante para ele fazer gol em Libertadores, né? Os antidinizistas dizem que foi o Ener que fez o Diniz e o Fluminense, aquela visão mais simplista de torcedor de futebol.
Mas eu acho que esse processo que o Roger apontou na coletiva está no fim. Hoje o Ener Valencia já merece de volta a camisa dele. A camisa que ele veio para vestir. Está pedindo passagem. Inventei esse termo agora, professor. Está pedindo passagem? Diria o Tite diria que o campo fala. E às vezes o banco fala também, no sentido que o banco está demais para o que o cara tá rendendo, né? Eu acho que o Roger está bem ciente disso. Ele também sabe que é o fim desse processo de volta do Ener Valencia, que ele conduziu muito bem, viu? Ele conduziu muito bem. O Roger. Que luxo, né? Borré e Ener. Que luxo você ter Legal, ali. né? Nossa, demais. Não tá bom para escolher? Nossa Senhora. Abel. Diga, Mendel. Sobre isso, até o Roger explicou, né, essa escolha pelo Borré no começo do jogo. Ele dizia que ele queria mais pressão no ataque e que pela movimentação dos jogadores, pela movimentação do Borré, do Ener Valencia, ele optou pelo Borré porque ele queria, realmente a gente viu o Internacional tentando, né, no começo do jogo, fazer essa pressão, empurrar o Bahia para trás. Então ele colocou isso como a escolha dele, o argumento para a escolha do Borré como titular no jogo de ontem. Eugênio Leal. E essa questão aí, Borré, Ener com gols importantes? O momento é do Ener, né? Para mim, o momento é do Ener. A explicação que o Mendel nos traz nos leva a concluir que o Roger acha que o Borré pressiona mais lá na frente. Mas será que o Ener não pode fazer isso também? Pressionar lá na frente? Não é. Isso aí Tem depende. físico para isso. Depende menos de qualidade do que de intensidade, de vontade. Mas o fato é que ele entra, né? Entra no segundo tempo, tá ali, atento, faz o gol. Eu acho que por um estilo de jogo desse que o Inter propôs nessas duas partidas, ele tem mais arrancada para chegar na frente, então se o Inter sai de trás, ele tem mais velocidade. Mas é uma escolha sempre difícil, e aí o técnico vai escolher um ou outro dependendo do jogo, do que ele entender também dos treinos da semana. São duas belas opções, o Inter está bem servido ali, e eventualmente, dependendo, pode até jogar juntos, dependendo da partida. Eu ia perguntar isso, do não momento dá para da jogarem partida. juntos? Não sempre. Não em jogos como esses dois. Mas jogando em casa, no momento contra um adversário que está muito fechado. Porque nesse caso foi o Inter que ficou mais na defesa, né? Quando ele tiver um adversário que está mais na defesa e ele está propondo, está empurrando, está buscando espaço, ter os dois é uma opção, sim, por que não? Na fase pré-Roger se tentou isso, né? Naquela fase maravilhosa que o Inter só trazia atacante, lembra? Alário. Ali não rolou. Com o Tchatcho Kudê? Mas eles estavam contra outra cabeça, não era o Roger. Pode ser em casos específicos, com adversários específicos e em momentos de jogo específicos. E posso estar enganado, mas não vejo o Ener Valencia fazer barulho porque está no banco. Outros jogadores já teriam esperneado, não? Esse foi um lado, mas eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o Roger conduz esses processos, né? Tem uma consciência de que ele não estava bem, né? Tem isso também. Tem uma consciência de que ele não estava bem. Então é uma, entre aspas, retomada para ele esse ano. Ainda assim, já vi e vejo de vez em quando jogador que está mal e que acha que está arrebentando, e é substituído, sai chutando copo, dando chute no banco. Já cansei de ver isso, não é? É que o Roger é muito transparente nessas questões, né? O grupo, quem trabalhou com ele, passa essas informações de que o Roger é muito claro na conversa, no porquê das coisas que estão acontecendo. O jogador fica bravo quando ele não entende o porquê, né? E quando o grupo, às vezes o grupo inteiro não entende o porquê. E aí fica todo mundo contra o técnico. Não é o caso. O Roger tem administrado muito bem essas questões no Inter também, né? Fora a questão de técnico de campo que ele é uma boa cabeça no relacionamento com os jogadores. Falando nisso, estou me lembrando de um caso antigo, mas que eu estava ouvindo esses dias. Tanto o Luxemburgo falando, quanto o Ronaldo Fenômeno, num podcast que o Ronaldo foi recentemente, ele reclamou falando, o Luxemburgo me substituía a todo jogo, por isso que ele foi mandado embora. No Real Madrid, né? Do Real Madrid. O Zidane também, ele mexeu com o Zidane, mas o Zidane chamou ele e falou, professor... Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que esses dois tinham motivo para reclamar quando eram substituídos, hein? Zidane e Ronaldo Fenômeno. E quando ele mexeu no Zidane, o time tomou a virada. Foi o que motivou um papo ali. Exatamente. Amigo Mendel Bidlovski, que fique à vontade para complementar com alguma informação, ou do Bahia, ou do Internacional,
Daqui a pouco aqui no F360 teremos informações ao vivo do próximo adversário do Bahia. Vamos descer a serra e vamos para a praia, ao vivo, com informações do Peixe. Mendel, fique à vontade, amigo, para complementar. Algumas curiosidades, né? Primeiro que o Internacional mantém a invencibilidade na temporada. E sobre o Bahia nunca perdeu jogando em casa na história em jogos da Conmebol Libertadores, segue essa escrita. E o Rogério Ceni, como técnico, ele já está na 3ª edição dele como técnico em Conmebol Libertadores, também nunca perdeu nenhum jogo como técnico. Já foi eliminado com 2 empates, também na outra vez ele disputou a fase de grupos com o Flamengo, 3 vitórias, 3 empates, e agora mais um empate. O Rogério Ceni como treinador, ele que está na 12ª participação dele em Libertadores como treinador, ainda não perdeu. Como você disse, próxima rodada o Bahia enfrenta o Santos fora de casa e o Internacional também no fim de semana enfrentando o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Abel. Mais do que isso, viu, Mendel? Os jogos que o Bahia fez em casa pela Libertadores, ele ganhou todos. Ele só empatou 2, os 2 contra o Internacional. Aquele de 89, ele cai com 0-0, debaixo de muita chuva na Fonte Nova. Obrigado, Mendel Bidlovski. Bom trabalho para você em Salvador e bom retorno depois, amigo. Obrigado, abraço, bom programa para vocês. Tá aí, então. Falamos muito de Bahia e Internacional. Que jogo de bola. E os dois já com jogos... Eu canso de falar... Não me canso de falar isso, sou repetitivo, mas toda rodada é jogo difícil para todo mundo no Brasileirão também, né? Não tem moleza. Santos e Bahia e o Inter com Cruzeiro, não é isso, em casa? Recebe o Cruzeiro. Inter e Cruzeiro, pois é. É só pedreira. E aí no meio de semana já Libertadores de novo. Agora é assim, amigo Eugênio. Acabou a moleza. Não é acabou a farra, não. Acabou a moleza, viu, senhor Eugênio? E quando não tiver Libertadores, tem Copa do Brasil e não para mais. Vai. Agora é pé embaixo, acelera que vai, até chegar ao Mundial de Clubes, né? Segura na mão de Deus e vai. No Mundial de Clubes, alguns clubes vão ficar paradinhos, descansando, vão dar férias. Outros vão estar lá na pedreira jogando lá nos Estados Unidos, né? Agora, tem clube também que está... que não está classificado para competições paralelas, que tem a possibilidade de treinar um pouquinho, descansar durante a semana, e isso pode ser vantagem nos jogos de Campeonato Brasileiro, desde que as semanas sejam bem aproveitadas. Eu gostaria de fazer... Gostaria não, vamos fazer agora um balanço dessa primeira rodada da Libertadores da América. É óbvio que a gente tem vários jogos que a gente não conseguiu assistir, porque é muito jogo, mas na opinião de vocês,